Hoje você vai aprender sobre tudo, ou quase tudo, sobre a descolonização afroasiática. Quais países fizeram parte, o processo dessa descolonização e o que aconteceu após tudo isso. Mas antes de começarmos a falar sobre tudo isso, temos que voltar um pouquinho no tempo. Isso aqui foi o início de tudo. 6 de agosto de 1945. Na manhã de 6 de agosto de 1945, um avião B-29 chamado de Enola Gay sobrevoou Hiroshima e soltou a famosa bomba atômica de urânio, batizada de Little Boy pelos americanos, que explodiu a 500 metros acima da cidade. The uranium bomb had the power of nearly 13,000 tons of TNT. The temperature beneath the mushroom cloud reached 5,000 degrees centigrade. 80 mil pessoas morreram instantaneamente com a explosão e 75 ficaram feridas. E boa parte da cidade ficou em ruínas. Estimates of the death toll vary hugely. Some put it at 40,000 people, others at 100,000. Tá, mas você deve estar se perguntando por que eu estou citando o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, você já vai entender. Quando os Estados Unidos lançaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, além de terem posto um fim na Segunda Guerra Mundial, mostraram ao mundo, e em especial à União Soviética, todo o seu poder, e que seriam capazes de utilizar todo o seu poder para defender todos os seus interesses. O mundo pós-guerra tem início com o alvorecer nuclear, o brilho de mil sóis. A partir deste momento, ficaram tensas as relações entre as duas superpotências vencedoras da guerra. A esse estado de tensão permanente começou a Guerra Fria, e esse período se estendeu até a década de 80, e caracterizou-se pela corrida armamentista, disputas tecnológicas, envolvimento em conflitos locais e pela disputa por áreas de influência. Assim, as antigas terras coloniais na África e na Ásia tornaram-se prêmios a serem disputados, aproveitando o momento de luta contra o domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas europeias estavam enfraquecidas, privilegiando seus projetos de reconstrução nacional, pois estavam devastados. Os países europeus deixaram de lado a manutenção de seus antigos impérios coloniais, que experimentaram despertar das nacionalidades. No dia 18 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se pela primeira vez representantes de 29 países da Ásia e da África. O primeiro-ministro da Índia, Nehru, que combateu ao lado de Gandhi a dominação inglesa, estava presente, ao lado do presidente Nasser do Egito e Zhou Enlai, premier da República Popular da China, ao lado do imperador Haile Selassie da Etiópia e dos reis do Marrocos e do Camboja. Alguns tinham passado de revolucionário, mas estavam reunidos em Bandung para se lançar à Guerra do Subdesenvolvimento. Do palanque, Zhou Enlai fez acenos em direção dos Estados Unidos. Em nome dos 29 países presentes à conferência, ele propôs aos americanos uma declaração de coexistência pacífica, de igualdade racial e de reconhecimento ao direito de soberania de todas as nações. Os americanos recusaram o convite, e o Ocidente deixou passar sem saber aproveitar a oportunidade de diálogo com o terceiro mundo. As colônias inglesas na África. Em 1945, a Libéria e a Etiópia eram os únicos estados independentes da África. No início da década de 50, porém, já eram visíveis os sinais do processo de descolonização. Em 1952, oficiais do exército depuseram Farouk I, o último rei do Egito, país formalmente independente, mas na prática dominado pela Inglaterra. A monarquia foi então substituída pela república, e o novo governo, liderado por Gamal Abdel Nasser, adotou uma política nacionalista. A Nigéria conquistou a independência em 1960, mas continuou se ressentindo dos efeitos da colonização estrangeira, que se havia apoiado em algumas tribos para dominar as demais. A própria Confederação Nigeriana, fruto da administração britânica, não refletia uma unidade étnica, cultural ou econômica entre os diferentes povos que a constituíam. Em 1967, estourou uma guerra civil entre o poder central e a província de Biafra, que reivindicava sua autonomia. O conflito se prolongou até 1970, quando a população de Biafra foi vencida pela fome, e o saldo dessa guerra foi estimado em 2 milhões de mortos.
Na África, a administração colonial inglesa seguiu sua velha política de ceder os anéis para não perder os dedos. Isto é, assim que percebia que a dominação de uma colônia se tornava insustentável, concedia-lhe a independência, entregando o poder aos grupos economicamente dominantes, com os quais estabelecia uma aliança. Contudo, ao retirar-se, deixava atrás de si um rastro sangrento de tensões e conflitos. A descolonização começou nas colônias do Sudeste Asiático. A Indonésia e Indochina negaram a continuar sob domínio dos Países Baixos e da França. A Indonésia, sob a liderança de Ahmed Sukarno, tornou-se independente em 1949, adotando um governo autoritário, a democracia dirigida e de aproximação com a China comunista. A Indochina tornou-se colônia francesa em 1887, com o nome de União Indochinesa. Era formada por Vietnã, Laos e Camboja. O domínio francês ficou restrito após 1940, quando a região foi ocupada pelos japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação estimulou o nacionalismo representado por Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, criada em 1941 pelo líder comunista Ho Chi Minh, que em 1945, após a rendição do Japão, proclamou a independência da República do Vietnã. A resistência francesa em reconhecer a libertação da colônia arrastou a região para uma guerra entre 1946 e 1954, chamada de Guerra da Indochina. A Conferência de Genebra de 1954 reconheceu a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã, este último dividido em dois pelo Paralelo 17, Vietnã do Norte, comandado pelo Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, comandado por Yon Dinh Diem. A reunificação prevista para 1956 não aconteceu, e várias medidas do governo sul-vietnamita, amparados pelos Estados Unidos, causaram um dos mais violentos conflitos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, que ocorreu entre 1960 e 1975. How did I feel when the war was over? I felt real good, real good. It was a long war and a very difficult war to understand, but the reason we went there was to win this war. I volunteered to go. I would go again if I had to, and we wanted to win. That was our number one ambition. That was what we really wanted, was to win this war. It took us a long time, so when it's finally over, when we knew that we had won, we felt great. We really felt great. Durante a Segunda Guerra Mundial, se destacou no cenário indiano um líder pacifista que vai guiar seu povo à emancipação, Mahatma Gandhi. Gandhi defendia que a independência seria alcançada pela mobilização espiritual da população. Assim, defendia a chamada resistência silenciosa, onde pregava a desobediência civil e ao mesmo tempo a não violência. Cabe destacar que a não violência não é uma forma passiva de contestação. Muito pelo contrário, Gandhi pregava a desobediência a qualquer medida injusta por parte do colonizador, mas, no lugar do enfrentamento, ao invés da violência, defendia a resistência baseada na não agressão. Em 1947, a Índia consegue sua emancipação e, por ocasião principalmente de suas diferenças religiosas, mesmo contra a ideologia de Gandhi, o país acaba dividido em 4 estados: Índia, com maioria hindu, Paquistão, com maioria muçulmana, Bangladesh, também com maioria muçulmana, e Sri Lanka, de maioria budista. A Guerra Fria não foi um período histórico definido apenas pela divisão do mundo em 2 blocos antagônicos. Existiram polos fundamentais na geopolítica do planeta, porém, essas forças tiveram que articular-se com os nascentes países da África e Ásia, lutando por uma autonomia política e econômica, mas, mais importante, buscando sua identidade em um mundo de dinâmicas globais complexas. A autodeterminação dos povos é uma coisa marcante do século XX, forjando os caminhos da política mundial do mundo contemporâneo, explicando os conflitos que caracterizaram as primeiras décadas do século XXI, e que com certeza estão longe de uma plena resolução. E aí, gostou do vídeo? Eu te disse que você ia entender quando eu citasse a Segunda Guerra Mundial, não foi mesmo? Agora fique com os créditos do vídeo. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime
I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime